Tem time da Premier League de olho em Wallace Young, e o Flamengo pode trazer um atacante da Juventus. Além disso, tem novidade quente sobre a situação de Boto no Mengão. Fica comigo que o vídeo de hoje tá lotado de bastidores e reviravoltas. Qual é o balanço do Flamengo pós esse Mundial de Clubes? Tudo bem, Mari? Boa tarde a você, ao Donk, ao Jailson, ao fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. A ressonância interna e externa, elas são positivas. O consenso aqui no clube é que o Flamengo conseguiu fazer um Mundial, digamos, dentro de uma expectativa técnica inferior em termos de resultado, mas de rendimento até boa a performance do time dentro das quatro linhas. Se nós considerarmos, por exemplo, que o Flamengo foi o primeiro clube classificado para o mata-mata do Mundial com uma rodada de antecedência, com 2 vitórias convincentes contra o Esperance da Tunísia e principalmente contra o Chelsea, contra uma equipe forte do futebol europeu, fazendo um segundo tempo próximo da perfeição. O Flamengo chegou para o jogo contra o Los Angeles FC, já classificado matematicamente, não teve a mesma intensidade e empatou por 1-1. E depois, na partida de oitavas de final, perdeu para o Bayern de Munique em Miami pelo placar de 4-2, terminando a competição com 8 gols marcados e 6 gols sofridos, sendo que 2/3 deles somente na partida contra os alemães. Existe uma discussão interna que, dentro do planejamento do Flamengo, a ideia era que o adversário fosse, de repente, o Benfica ou o Boca Juniors. O que surpreendeu a todos foi o Bayern ter passado com a segunda colocação da chave. E aí, nesse caso, pegou o Flamengo logo de cara e a diferença técnica foi vista em campo. Apesar de que também existe um outro consenso de que o Flamengo competiu naquele jogo e que perdeu por 4-2, de muito mais pelo espasmo no início do jogo, né? O time entrou desligado, sem muita concentração e pelas circunstâncias das falhas individuais do que propriamente pelo pareamento. No Flamengo, todo mundo entende que o time competiu contra o Bayern de Munique, jogou, teve condições de fazer um outro resultado, mas acabou não obtendo o êxito esperado. Volta do Mundial com uma má notícia, que é a lesão do Eric Pulgar. Sofreu uma fratura no 5º metatarso, ainda não se sabe quando poderá jogar, passou por uma intervenção cirúrgica, e uma boa notícia que foi ter faturado 152 milhões de reais por ter avançado até as oitavas de final. Apesar de ter deixado a competição antes do que imaginava que iria deixar, o Flamengo tem um saldo bem positivo, uma ressonância bem favorável após essa Copa do Mundo, Mari. E olha só, nação, o Flamengo volta a jogar já nesse sábado contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O detalhe importante é o seguinte, ó, ficamos muito tempo sem ver o Flamengo jogar, né? Depois da eliminação para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, agora o Flamengo volta e o Flamengo vai ter provavelmente a estreia do jogador Jorginho no Maracanã. E o João Guilherme, ele falou sobre a expectativa da estreia do Jorginho. O Jorginho, que é um jogador muito promissor no Flamengo, brilhou na Europa, na seleção italiana, e agora vai ter a estreia jogando no Flamengo no Maracanã. Então vamos ver o que vai acontecer nessa partida. E eu vou dizer pra você, hein, o Flamengo vai vir como um leão para querer devorar todos os títulos possíveis nesse ano de 2025, né? Então a expectativa para essa partida é muito grande. Vamos lá, vamos ver o que o João Guilherme falou sobre o Jorginho, um jogador muito promissor para essa temporada de 2025. Aliás, é sobre o Jorginho que eu quero falar com vocês aqui, porque a contratação do Jorginho, ela ainda não teve o reconhecimento e o impacto merecido na mídia. Ficou bem claro para todo mundo o que o Jorginho pode acrescentar ao time do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, né? As participações do Jorginho, inclusive no jogo contra o Bayern de Munique, foram excelentes. O Jorginho é um jogador de altíssimo gabarito, de grande qualidade técnica, um maestro dentro de campo que lê o jogo, que arma a jogada, que posiciona a equipe, que orienta a equipe. Então esse cara, ele vai dar um ganho ao time do Flamengo. E eu vou falar um negócio, a lesão do Pulgar, que é triste, né, lamentável, Pulgar fará muita falta ao Flamengo, mas a lesão do Pulgar vai colocar o Jorginho na posição de origem dele, que é primeiro volante, posição que é ocupada pelo Pulgar, e que o Jorginho vem jogando junto com ele ali na segunda volância. Mas o Jorginho, com a ausência do Pulgar,
ele provavelmente vai jogar na posição dele, saindo de trás com a bola e organizando o jogo lá de trás. Isso aí vai dar um ganho para o time do Flamengo, como já ficou claro no Mundial de Clubes, né, gente? E aí a contratação do Jorginho, ela foi ofuscada por algumas coisas. Primeiro, a situação do Gerson. Quando ele chegou, saiu a notícia de que o Gerson estaria indo embora. Notícia confirmada agora, ele foi embora para o Zenit. E depois, a eliminação para o Bayern de Munique. Né? A participação do Jorginho na Copa do Mundo de Clubes e tal acabou ficando em segundo plano diante do fato do Flamengo ter saído nas oitavas de final para uma das principais equipes do mundo. Né? Muita gente dizendo, mas o Bayern de Munique, com 2 jogadores a mais, não conseguiu superar o PSG. Gente, PSG, Bayern de Munique, times tops do futebol mundial. O Bayern fez gols que foram anulados corretamente. E o PSG fez uma partida fantástica, né? Isso não desmerece em nada o grande time do Bayern de Munique. Quem tirar o valor do Bayern de Munique, sinceramente, não entende nada de futebol. Nada de futebol. Porque o Bayern de Munique é uma das grandes equipes do mundo. E o Flamengo deu, né, esse confronto pela frente e acabou errando muito e saindo da Copa do Mundo de Clubes. Mas, cara, eu vou te falar um negócio. O Jorginho, até mesmo nesses jogos mais difíceis no Mundial, contra Chelsea e contra o Bayern de Munique, ele não atuou contra o Los Angeles FC, né, de início. Cara, o Jorginho mostrou que ele é de uma categoria diferente. E o impacto do Jorginho no time do Flamengo no segundo semestre vai ser algo espetacular. Vocês já imaginaram e pensaram o seguinte? O Jorginho vai estrear no Brasil no próximo sábado contra o São Paulo. O Jorginho nunca jogou no Brasil profissionalmente. E ele nunca jogou num time brasileiro profissionalmente. O primeiro jogo da carreira do Jorginho profissionalmente no Brasil vai acontecer no próximo sábado. Flamengo e São Paulo, no Maracanã. Ele já estreou na Copa do Mundo de Clubes, estreou contra o Esperance, jogou contra o Chelsea, jogou contra o Bayern de Munique, mas o jogo de sábado vai ser um jogo muito especial e muito marcante. É o primeiro jogo dele no Brasil com a camisa de um time brasileiro e estreando no Flamengo, jogando no Maracanã contra o São Paulo, um clássico gigantesco do nosso futebol. Então, a torcida do Flamengo, eu tenho a impressão que ainda não se tocou do que é o Jorginho e do que ele vai pegar esse time e levantar o patamar. Obviamente que ele não vai participar de todos os jogos, mas em momentos cruciais do segundo semestre que vem aí, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores da América, o Jorginho será fundamental para o Flamengo e tem tudo para virar o novo grande jogador e líder do time do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Beleza, pessoal? E aí? Nação e ação. Esse atacante, o Vlahovic, é aquele atacante que foi mencionado por José Buto em uma entrevista ao Gazeta dello Sport, também da Itália, quando ele foi questionado, fala aí um jogador da Juventus que se você pudesse, você contrataria. Ele falou justamente o nome desse centroavante, Sérvio Vlahovic, que é o centroavante que, entre aspas, deixou o Pedro no banco de reservas lá na Fiorentina e fez com que Pedro retornasse ao futebol brasileiro justamente para jogar pelo Flamengo, que na época ele não está tendo oportunidade. Então, fica essa curiosidade. A informação que eu tenho, que, enfim, o José Boto gosta do nome, mas não tem nenhuma negociação em andamento, até porque tem o Pedro ainda hoje no Flamengo, né, gente? Então, espero que o Flamengo não negocie o Pedro, vendo o Pedro nessa janela de transferência ou até mesmo na próxima. E por falar em imprensa italiana, a imprensa italiana noticiou que a Roma não desistiu de Wesley e pensa propor uma proposta ao Flamengo de mais de 25 milhões de euros. A informação que eu tenho é a mesma de sempre. A Roma vem conversando com os empresários do atleta há muito tempo. A última proposta que eles não realizaram, eles cogitaram, conversaram com o Flamengo, assinaram com a possibilidade de pagar 18 milhões de euros em Wesley para ver se o Flamengo aceitaria. O Flamengo avisou, nem manda a proposta, nós não vamos aceitar, nós queremos 30 milhões de euros. Eu acho que se chegar a 25 milhões de euros, o Flamengo balança para vender, hein? Vai por mim. 30 milhões de euros, eu acho que não vai chegar. Tomara que eu esteja errado. Tomara que chegue e, se for para vender, que venda por 30 milhões de euros. Mas
Enfim, é o que eu penso. Vamos ver. Vamos ver, até porque o jogador até foi bem nas partidas da Copa do Mundo de Clubes, mas mostrou ali muitos pontos a evoluir ainda. Pontos esses que o mercado europeu leva muito em consideração. Inclusive, mais uma informação, teve gente soltando aqui na imprensa brasileira que o Botafogo está negociando com o Firmino. E muitos torcedores do Flamengo me perguntaram para saber se era verdade, porque ainda sonham com o Firmino no Flamengo. Não tem nada. É mentira. Palavras de um dirigente do Botafogo. Então, só trazendo a informação, aproveitando que aqui é informação ao vivo para vocês. E por falar em informação, também tem a informação que o José Boto e BAP vão se reunir nessa quarta-feira, pessoalmente, para conversar sobre todos os fatos que ocorreram nas últimas horas envolvendo os bastidores do Flamengo, veto do BAP na contratação do atacante Mickey Johnston, enfim. E aí eles vão conversar para, de fato, pôr um ponto final nessa história. Eu repito o que eu falei no último vídeo. BAP não pensa na demissão do Boto. O Boto só sai do Flamengo se ele pedir para sair, se ele quiser sair. O BAP avalia o trabalho do Boto como muito bom. E, gente, o trabalho do Boto não é só contratar jogador, negociar a renovação de contrato, negociar a venda de jogador. O trabalho do Boto vai além disso, tá? As funções vão além apenas de contratar. Ah, mas ele não se dá muito bem com o elenco. Beleza. Num passado recente tinha um diretor do Flamengo que se dava bem com todo o elenco e nas resenhas os jogadores apelidavam esse diretor, rolavam umas brincadeirinhas. Então assim, gente, na boa, ou vocês cobram profissionalismo, ou beleza, o cara vai ser amigo de todo mundo, toma um negocinho com o jogador na folga, no churrasco. Não, isso aí é uma relação profissional. E o José Boto, gente, ele vem de uma cultura totalmente diferente. Cultura europeia nesse nível. O São Paulo é criticado por não ser amigo de jogador. Tudo bem, o São Paulo, ele é o extremo. A relação dele é quase zero com os atletas. O Pedro apanhou do preparador físico dele, ó. Ele nem foi conversar com o Pedro. Mas, gente, lá é assim. A relação é extremamente profissional. Então, eu não vejo nenhum problema o cara não ser amigo de jogador, não ter uma relação próxima. Eu acho até que tá certo. Não tem que ter relação de amizade com o jogador, frequentar a casa de jogador. Enfim, é o que eu penso. E vocês, o que vocês... E aí, torcedor rubro-negro, será que o Wallace Ian vai sair? O atacante da Juventus vem mesmo? E Boto, fica ou vai? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma bomba do mercado da bola.